Queridos e amados irmãos aqui do Facebook, nós já fizemos uma live hoje à tarde aqui no YouTube e agora eu estou chegando para fazer uma live aqui no Facebook, amém? E eu não posso deixar os irmãos órfãos sem a palavra de Deus, porque os irmãos nos acompanham há tanto tempo, né? E eu quero agradecer os irmãos. Agradecer a todos vocês que têm me ajudado financeiramente falando, né? Que tem aí uns 2 ou 3 irmãos que me enviaram uma oferta de amor. E publicamente eu estou aqui agradecendo de coração, amém? Porque através do amor de vocês eu pude comprar alguns remédios que eu estava precisando. E eu pude comprar também algumas vitaminas que eu tenho que tomar, que eu estou fazendo tratamento de ligaduras no esôfago, e eu quero agradecer vocês de coração, tá bom? E as vitaminas que o hematologista tem me receitado para me comprar são caras, são vitaminas caras, acima de R$100. E eu agradeço a cada um de vocês que me ajudaram, tá? São poucos, não é muita gente que tem me ajudado, são poucos. Mas esses pouquinhos, miúdos que têm me ajudado, Deus tem abençoado de coração. E eu agradeço de coração a todos vocês, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E hoje eu estou trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem que eu creio que vai abençoar cada um de vocês. A história mais triste com o final mais feliz. Amém? A história mais triste com o final mais feliz. Aleluia. Glória a Deus. A história mais triste com o final mais feliz. Aleluia. João 19. No livro de João, no capítulo 19. Aleluia. Zeli Quadra, a paz do Senhor, Zeli Quadra. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou compartilhar com 6 irmãos do WhatsApp, tá? Que eu acabei esquecendo do irmão aqui. Se eu esquecer ele não vai achar bom comigo. Não posso esquecer dele não. Aleluia. Prontinho. Ivan Lopes também está aí, meu querido amigo Ivan Lopes. Seja bem-vindo, Ivan. Deus te abençoe, Ivan. Aleluia. Ivan Lopes. João, o apóstolo do amor, a voz do trovão. João capítulo 19.
A história mais triste com final mais feliz. Tiago, meu Tiago Rodrigues. Um grande abraço. João capítulo 19. No livro de João, aqui no capítulo 19, há um texto que diz sobre algo tremendo que aconteceu. Você já sabe de que eu estou falando. Diz assim, olha, vamos lá? Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. E chegavam perto dele e diziam, viva o rei dos judeus. E andavam bofetados nele, e Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão, escutem, vou trazer um homem aqui, para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Amém. No livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei, e com todo o conselho superior, e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Aleluia. Deus eterno e querido Pai, louvando a Ti, Senhor, por esse privilégio de poder estar aqui diante da câmara, pregando a Tua palavra, anunciando o Teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, me dê unção para pregar, usa minha boca para falar aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. O meu bichinho, eu puxei o sofá para ele deitar aqui, mas ele deitou lá atrás, olha. Vai entender. Tiago, Edivânia, Nilza Pires está aí, irmã Nilza Pires, a paz do Senhor, minha amiga. Bom descanso, está chegando o trabalho agora, Deus te abençoe. Nada foi mais triste e ao mesmo tempo algo mais alegre do que a tristeza do julgamento forjado de Jesus Cristo e a alegria a ver a ressurreição do Senhor. Quando Jesus levantou dos mortos, aleluia, Maria Tavares de Portugal, a paz do Senhor, irmã Maria. Há uma conversa entre um cristão e um muçulmano. Se você vê um muçulmano conversando com um cristão, eu creio que a conversa ela seria mais ou menos assim:
Cristão, nós acreditamos que Deus se revelou ao homem, né? E o muçulmano diria, nós também acreditamos. Nós acreditamos que Deus se revelou na criação. E o muçulmano responderia para o cristão, nós acreditamos também. Cristão, nós acreditamos que Deus se revelou em um livro, a Bíblia. O cristão falando para o muçulmano. E o muçulmano olha para o cristão e diz, acreditamos que Deus se revelou em um homem, o profeta Maomé. E o cristão olha para o muçulmano e diz para ele, nós cremos que Jesus morreu para salvar os seus seguidores. Aí o muçulmano olha para o crente e diz para ele, nós acreditamos que Maomé morreu por seu povo. Aí o crente se volta para o muçulmano e diz, cremos que Jesus foi capaz de provar as suas afirmações porque ele ressuscitou dos mortos. E o muçulmano responde, não temos informações sobre o nosso profeta depois que ele morreu. Eis aí a diferença. Nós sabemos que Jesus está vivo. Sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos. Sabemos que a tumba em Israel está vazia. Sabemos que Maria Madalena é uma testemunha ocular. Sabemos que ele não está aqui. E sabemos que ele voltou para a glória. Ele ressuscitou dos mortos. Enquanto que os muçulmanos não têm nenhuma informação sobre o profeta Maomé depois que ele morreu. Você entendeu a diferença? Então você pode dar um glória a Deus aí aonde você estiver, na parte do Brasil ou em Portugal. Você pode glorificar a Deus. Eu vou escrever aqui no chat, glória a Deus. Aleluia, eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. Eu tenho boas notícias. Ele ressuscitou. Enquanto que Maomé morreu pelo povo muçulmano, Jesus, ele ressuscitou dos mortos para dar vida eterna aos seus filhos da glória. Isso é maravilhoso, gente. Amém? Isso merece mais compartilhamento aqui da live, viu? Eu compartilhei 29 vezes. Vamos ver se você compartilha para mim. Sem dúvida, houve muitos outros que morreram de forma de sacrifício. Não é verdade? Deram a vida em sacrifício de outros. A Madre Teresa de Calcutá morreu em prol da vida dos outros. Abraham Lincoln morreu em benefício dos americanos de 1930. Em 1830. Vetim Paiva, seja bem-vindo.
Nós temos dezenas de mártires que morreram em prol de alguém, de uma nação, de um povo. Morreu em prol da própria família, de um governo. Mas o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele chama-se Jesus. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Muitos que já morreram por uma causa muito grande, mas ninguém fez o que Jesus fez da sua morte. Você pode glorificar a Deus? Ninguém fez o que Jesus fez da sua morte. Ninguém. Se você achar alguém aí que seja maior do que Jesus, eu me rendo a você. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu vou me render ao seu argumento. A morte de Jesus é a história mais triste. Você entendeu? A morte é a história mais triste que esse livro conta. É a história mais triste do que a vida de Moisés. A morte de Jesus é mais triste do que a morte de Abraão. A morte de Jesus é mais triste do que a morte de Gideão. A morte de Jesus é mais triste do que a morte de Davi. A morte de Jesus é mais triste do que a morte de Pedro, de Paulo, de Silas, de Tiago, de Estevão, de André. E esses homens que eu citei para você, que já morreram, mas não foram ressuscitados. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Há um hino que nós cantamos na igreja, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Edileuza Maria, seja bem-vinda. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Jesus ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele está vivo. Edileuza, dê glória a Deus, ele está vivo. Eu não estou falando dos papas, eu falo de Cristo. Nenhum papa levantou dos mortos, mas Jesus levantou dos mortos. A morte de Jesus é a história mais triste, mas tem um final mais feliz. Tem um final mais feliz. Ele estava na cruz, com o poder para destruir seus inimigos com o raio do céu. Mas Jesus escolheu morrer. Eu vou dizer para você nesta noite, ninguém matou Jesus. Ele se entregou à morte. Ele não teve medo da morte. Ele disse, morte, onde está o seu aguilhão? O último inimigo que será vencido é a morte. Ele escolheu morrer.
José Lucas, seja bem-vindo. Os eternos inimigos de Deus esvaziaram a sua ira sob o sacrifício sem pecado. Eles esvaziaram todo o ódio. Eles esvaziaram toda a ira. Sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício perfeito. Sobre o sacrifício sem pecado. E a terra começou a tremer. O sol escondeu o seu rosto na escuridão. A nuvem apareceu e a luz se apagou. O Pai das nuvens deu chuva, permitiu seu filho ter sede, o Deus da chuva, o Deus das águas, o Deus da neve. Ele permitiu que seu filho tivesse sede, o Deus das fontes. Deus que investe os vales e montanhas em cores bonitas, deixou seu filho nu sobre o céu escuro, pendurado em uma cruz. Dá até para fazer uma poesia. Dá até para fazer uma poesia. Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus dos montes. Ele que criou os campos e as lindas flores e os lírios. Ele que colocou as estrelas no céu. Ele que alinhou os planetas. Ele que fez as grandes galáxias. E deixou o seu filho nu sobre o céu escuro. Em uma tarde de sexta-feira, às 15 horas da tarde, lá estava ele pendurado em uma cruz. O sol retirou a luz. O sol deixou de reinar. A terra vacilou em sua órbita. As rochas se fenderam. Os mortos caminhavam pelas ruas. Os cemitérios em Jerusalém se abriram. As ruas estavam cheias de turistas curiosos. Os santos do passado ressuscitaram. Eles me perguntam para onde que foi aqueles mortos ressuscitados. Eu não sei. Eu não sei. Jefferson Ferreira, seja bem-vindo. Mas a Bíblia fala que a terra tremeu. As rochas se fenderam. Os mortos caminhavam pelas ruas. Havia turistas em todo lugar, porque era a época da Páscoa. A terra não tinha mais escuro pecado. Ou nenhuma página mais negra na história. Nenhum ponto mais na humanidade era mais feio do que a crucificação do Salvador.
Todos olhavam para o Gólgota. Todos olhavam para o Calvário. Todos olhavam para o Monte Carmesim. O sangue vertido. O barulho do martelo. Os gritos: tenho sede. Ele estava lá. Aleluia. Aleluia. Rua de cruz se erigiu. Dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor, eu contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Completa aí, irmão. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aqui na Bíblia, a história mais triste do homem é a história mais triste de Deus. Elas se encontram juntos. Fazem a história mais triste da história humana. Ele está aqui debaixo da mesa dormindo, irmão João Lucas. Todos os dois estão debaixo da mesa. Ele está aqui debaixo da mesa dormindo, irmão João Lucas. Todos os dois estão debaixo da mesa. O homem começou num ambiente perfeito. Num ambiente perfeito. Deus havia vestido o homem de justiça. Fez para ele um córrego que dá vida para ele beber daquelas águas. Comendo das árvores do jardim. Respirando o sopro de Deus. Foi nesse jardim do Éden que o homem caiu e começando assim a triste história da humanidade. É muito triste. A sua cor trágica é vista no sangue de Abel. Sua tristeza é vista na vergonha de Noé, que está bêbado. O sangue de Abel é a cor mais trágica que tem, o primeiro sangue derramado. A nossa vergonha foi mostrada quando Noé ficou bêbado ao descer da arca. A nossa confusão é visto na cidade de Babel. A sua opressão é vista no cativeiro do povo do Egito, oprimindo o povo de Deus. A sua amargura é vista na picada das serpentes enquanto eles estavam no deserto.
A triste história de Deus é o Calvário. É uma história triste. No Éden é visto o início da tragédia que teve o fim no Calvário. No Calvário é visto a expiação do pecado que começou no Éden. O Calvário é que lançou a sua sombra para trás através das páginas da história. Deu o Calvário voltar para o pátio de Pilatos. De Pilatos para voltar para o cenáculo. Do cenáculo voltar para o Monte da Transfiguração. Do Monte da Transfiguração de volta ao Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Do Rio Jordão ele volta para Nazaré, onde Jesus trabalhou com suas mãos, vivendo com o suor do seu rosto. De Nazaré volta para Belém, onde nasceu. A sombra do Calvário lança sua longa sombra sobre as páginas do Antigo Testamento, como visto nas profecias de muitos profetas. Jesus já nasceu com a sombra da cruz. Escute esta mensagem que eu estou pregando. Ele aprendeu a andar na sombra da cruz. Ele aprendeu a falar à sombra da cruz. Ele começou a trabalhar à sombra da cruz. Desde os seus primeiros momentos da terra, a sombra da cruz caiu sobre ele. A sombra da cruz caiu em cima de seus panos. A sombra da cruz estava sobre a estrada para o Egito, onde seus pais o levaram. A sombra da cruz caiu sobre as águas do lago da Galileia. Boa noite, Adário. Seja bem-vindo. A sombra da cruz estava sobre a samaritana no poço. A sombra da cruz caiu sobre o jardim do Getsêmani. A sombra da cruz estava sobre ele quando os soldados vieram prendê-lo. A sombra da cruz estava sobre ele quando um beijo o traiu, Judas o traiu. A sombra da cruz estava sobre ele quando, pelas ruas de Jerusalém, ele foi desonrado. A sombra da cruz estava sobre ele quando ele subiu o Monte das Oliveiras, oprimido por seu peso, pelo peso da cruz. Sim, eles mataram Jesus e sepultaram Jesus, mas nenhum túmulo na terra conseguiu detê-lo. É o momento de você dar glória a Deus. No terceiro dia, assim como Jesus havia dito aos seus apóstolos,
Ele caminhou para fora, para sempre, vivo. Ele caminhou para fora. Ele caminhou para fora. Ele caminhou para fora. Ele caminhou para fora, Maria Tavares. Vivo, vivo, vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Parece impossível. Se alguém pudesse sair do mundo eterno, o seu advento, a carreira e o último regresso ao mundo eterno seria uma constante de maravilhar e conversar. Você já imaginou? Jesus foi para o mundo eterno. E ele sai do mundo eterno e volta para o mundo temporal. Ele volta para o mundo temporal somente para cumprir a palavra. A ressurreição de Jesus não é um mito. Aleluia! Há outros eventos extraordinários relatados nos evangelhos. Mas Lázaro ressuscitou, mas ele morreu de novo. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, mas ele morreu de novo. Dorcas, a costureira, ela ressuscitou, mas ela morreu de novo. A filha de Jairo, ela ressuscitou, mas ela morreu de novo. Mas Jesus, ele ressuscitou. E ele volta para o mundo eterno, ressuscitado. E agora ele não desce, mas ele sobe. Ele sobe. Ele sobe com uma legião de anjos ao seu redor. E trombetas douradas tocam. E o anjo brada do céu: varões galileus! Este Jesus que foi recebido na glória, ele vai voltar em breve. Ele voltará. É, Maria Teresa, ele vai voltar, Maria Tavares, ele vem. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber o eterno galardão. Breve verei. A história da ressurreição é verdadeira. Então nos é dada uma ferramenta
Uma ferramenta de medição pelo qual os incidentes é dito de Jesus, caso contrário, ser aberta a suspeita como mera filosofia e meras verdades. Os filósofos, os ateus, os incrédulos, as outras religiões não acreditam. A ressurreição é um fato histórico em que o evento realmente ocorreu. Realmente ocorreu. É um não histórico. Evento em que não se encaixam em comuns experiências humanas. Está fora da mentalidade humana. Está fora da razão humana. Eu vou dizer para vocês nesta noite, a ressurreição de Jesus pertence a cada um de nós. A ressurreição de Jesus pertence a você e pertence a mim. Ela é o centro da mensagem cristã. Não há uma mensagem entregue, nem um sermão pregado, que a ressurreição não seja o tema central. Jesus ele não usou nenhum poder inato da imortalidade para ressuscitar. Não. Ele não era imortal quando estava aqui na terra. Ele era homem, carne, sangue e corpo. Carne, corpo, sangue e alma, espírito. Você está entendendo? Ele não ressuscitou dos mortos como ato de sua própria vontade. Não foi vontade dele, foi a vontade do Pai. Ele não ressuscitou dentre os mortos por causa de uma necessidade inevitável. Era preciso que ele ressuscitasse, não foi por causa disso. Jesus ressuscitou dentre os mortos porque Deus agiu para ressuscitá-lo. Foi Deus. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Por que razão? A qual propósito? Não foi por sua vida sem pecado que Jesus se tornou substituto do homem? Não. Não foi por seus milagres que Jesus satisfez a justiça de Deus, que cumpriu as exigências de Deus. Não foi por seu belo exemplo que Jesus foi capaz de tomar nosso lugar. Não foi por seu caráter que a dignidade insultada de Deus foi reembolsada. Foi somente por seu sofrimento. Só através da sua morte que Jesus adequadamente compensou pelos delitos do homem. Era necessário que ele morresse. O exemplo dele não salvou nenhuma alma. Os seus milagres não salvou nenhuma alma. O caráter dele não salvou nenhuma alma. Mas a morte de Cristo no Calvário salvou você e salvou eu e está pronto para salvar o mundo inteiro. Ele morreu pelos meus pecados e seus pecados, segundo a palavra de Deus. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo a palavra de Deus.
Este é o fundamento da nossa esperança. Este é o nosso Evangelho. Esta é a nossa prova de triunfo sobre a sepultura. Esta é a mensagem que os nossos antepassados pregaram com o barulho das cadeias de prisão. Em meio ao calor abrasador e sufocante da fumaça das fogueiras, inúmeras formas de morte. Pedro foi morto de cabeça para baixo numa cruz, glorificando a Deus e pregando a cruz. Tiago foi morto na praça em Jerusalém, pregando a cruz. Estevão foi morto em Jerusalém, pregando a cruz. Estevão, apedrejado, pregando a cruz. João, jogado dentro de uma caldeira com azeite quente, pregando a cruz. A Policarpo, morto em uma fogueira, pregando a cruz. Aleluia. É a nossa esperança. Esta é a nossa mensagem. Esta é a nossa esperança. Os dedos da profecia. Os dedos da profecia apontam para a ressurreição. O nascimento de Jesus foi somente uma preparação para a ressurreição. A transfiguração no Monte Tabor, prenunciava a ressurreição. O Pentecoste foi o fruto da ressurreição. A história de culpa do homem foi encerrada. A armadura da lei foi removida. Eugênio Vila, um grande abraço, meu querido. Que Deus te abençoe. Olha, esse irmão Eugênio Vila, lá do Paraguai. Olha de onde que ele está nos vendo. Que bênção. É o Paraguai. Eu não sei falar espanhol, irmão Eugênio. La paz do Senhor. A história de culpa do homem foi encerrada. A armadura da lei foi removida. Irmãos adventistas, adventismo do sétimo dia que prega muito a lei. Eu quero dizer a vocês que a armadura da lei foi removida. Foi cravada na cruz do Calvário. Ela foi pregada na cruz. A condenação foi suspensa. A condenação foi suspensa, ela foi satisfeita. A morte do pecado se fez certa. A sentença de morte, ela foi anulada. O portal do céu foi aberto. O portal do céu se abriu. A fonte da salvação está jorrando. As sombras da morte foram dissipadas. A escuridão da eternidade se iluminou. Havia uma escuridão na eternidade, para você e para mim. Mas Jesus reacendeu esta luz.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Sim, nesse sangue lavado, qual roupas que alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. La paz do Senhor Jesus, meu irmão, né? Aí, João Lucas, o cachorro voltou. Eu quero nesta noite concluir esta live, que por sinal foi uma bênção. Foi por isso que Jesus Cristo nasceu. Foi por isso que Jesus morreu no Calvário. Foi por isso que ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus, ela serve como uma garantia agora em nossa vida. É uma garantia. É uma garantia de ressurreição para cada um de nós. Para todos os corpos de crentes que vai ser como o de Jesus. E que também terá uma vida como a de Jesus. Foi realmente um dia triste, foi. Quando Jesus morreu, foi muito triste. Mas teve um final mais feliz. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Está à direita de Deus. E Ele nos ama tanto. Recebe esta palavra agora para a sua vida e para o seu coração. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a alguns irmãos que têm me ajudado com uma oferta de amor. Eu tenho andado um pouco doente, mas eu já estou recuperando. Mas Deus tem dado vitória.
A Bíblia diz que Deus permite que venha as aflições, que venham as tribulações, porque o Senhor quer nos fazer mais forte, Ele quer nos fazer mais perfeito, mais fiéis à Tua palavra, ao Teu serviço. Eu creio que tudo que vem para a vida do crente, tudo contribui para o bem daqueles que são chamados para um propósito. E se você também quer entrar nesse projeto de ajudar o pastor Abrão neste momento tão difícil, eu desde já eu te agradeço de coração pela sua ajuda. Eu vou deixar aqui o meu CPF para você nos ajudar, se você sentir de Deus fazer isso. E às vezes não está nem adiantando eu colocar o meu CPF. Porque eu sei que vocês também estão passando aperto, dificuldade. Estamos num país com uma inflação a 5% já. E a nossa economia, ela não está indo bem. E outra coisa, tem muitos irmãos também do norte que me assistem, pessoas que moram em Pernambuco, Ceará, Manaus. Pessoas que moram em áreas mais necessitadas, em áreas mais pobres do nosso país, e às vezes não tem condições de nos ajudar. Mas você que mora em outras capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Goiânia, em lugares que é mais próspero, né? Que tem condições de ajudar a obra de Deus, que você possa me ajudar, amém? Na nossa internet, na conta de luz, na compra de alguns remédios que a gente está precisando, tá? E Deus te abençoe de coração. Eu mantive a minha comunhão aqui com as pessoas que estão comentando na live. Às vezes a pessoa entra na live um pouco, ela sai, ela não continua assistindo. Mas eu quero agradecer a todos que de uma forma ou de outra assistiram um pouco da live. Muito obrigado, tá? E que Deus abençoe vocês, de coração. E se eu tenho magoado alguns com alguma palavra, eu quero que você nos perdoe em nome de Jesus, tá bom? Mas olha, eu vou dizer a vocês que tem alguns irmãos que estão me pedindo Bíblias, outros estão me pedindo mantimento, outros estão me pedindo Pix para ajudar vocês. Eu quero dizer a alguns irmãos, talvez esses irmãos estão me assistindo, que eu não sou pastor de igreja, eu não pastoreio nenhum rebanho, eu apenas congrego em um ministério. Eu congrego e eu trabalho como pastor auxiliar. Quando o pastor precisa de mim, ele me pede para ir pregar, para fazer uma visita, eu estou à disposição. Mas eu não... Então eu creio que, explicando para os irmãos, que eu tenho umas Bíblias aqui, ó. Eu tenho umas 12 ou 13 Bíblias aqui. 15 Bíblias, ou talvez até... Acho que é umas 15 Bíblias que eu tenho aqui. E dizer aos irmãos que todas elas,
são Bíblias que eu ganhei de presente nos congressos que eu prego, né? Então, eu ganho de presente, eu não tenho condições de comprar uma Bíblia dessa, ela custa mais de R$200. Bíblia de estudo, nova tradução na linguagem de hoje. Eu não tenho. E eu ganhei esta Bíblia de presente. Aliás, a minha esposa que ganhou, né? Por isso que ela é cor-de-rosa. Esta Bíblia aqui de estudo arqueológica, ela custa mais de R$250. Eu ganhei num congresso que eu preguei lá em Brasília. Os irmãos do ciclo de oração de Brasília me deram de presente para mim essa Bíblia. Então, E não fica bem eu pegar algo que eu ganhei de presente e eu doar para o irmão ou para outro irmão. Você está entendendo? A gente ganha alguma coisa de presente e a gente passa para frente. Esse é muito ruim. Você vê que a Bíblia minha mesmo que eu tenho é a Bíblia do ministro, que está custando R$60. Eu só estou explicando para os irmãos, porque às vezes o irmão pede alguma coisa para mim e eu não tenho, eu também sou necessitado da ajuda dos irmãos. O irmão pode ver que toda vez que eu faço live aqui, eu peço ajuda dos irmãos para poder pagar uma internet, pagar uma conta de luz, comprar um remédio. Então, os irmãos estão entendendo? E tem uma irmã aqui de Portugal, ela falou que há muito tempo queria me ajudar. E ela não sabe mexer com o processo. Como é que ela faz para poder mandar uma ajuda lá de Portugal para o pastor Abraão? Ela não sabe, tadinha. É uma senhora idosa, né? Ela está até assistindo a live, eu amo essa irmã demais, eu amo ela muito mesmo. Essa irmã é uma bênção. E ela já falou, pastor, eu não sei como que eu faço para ajudar o senhor, eu estou aqui em Portugal, e aqui é outra moeda, é outra economia. Eu não sei como que eu vou fazer o dinheiro chegar até o senhor. Vocês estão entendendo? A gente entende, eu entendo que a gente tem esses problemas mesmos, mas a gente sempre vê a boa vontade dos irmãos. Amém? Então, amados, eu estou explicando para os irmãos porque eu não quero que os irmãos pensem mal de mim, né? Porque os irmãos me conhecem, sabem que eu sou humilde, simples. E o que eu tenho para oferecer para os irmãos é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, nesta noite estou aqui te louvando pela tua presença, na presença de todos os irmãos que estão nos assistindo, e que esta palavra possa ter tocado no coração de cada um dos irmãos, e que vocês possam receber a bênção de Deus, o poder de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Amanhã nós vamos entrar mais cedo aqui no YouTube, aqui no Facebook, às 6 horas da tarde, tá bom? Deus abençoe. De coração, tá? Eu amo todos vocês. Até aqueles que falam mal de mim, que não gostam de mim, não gostam das pregações. Amém.
Eu não, eu amo todos vocês. Deus os abençoe.